Quando você traz o capital de terceiro, acelera o seu projeto, esse projeto se remunera, por exemplo, em 5 anos, e você satura a capacidade de crescimento da fazenda, fatalmente você vai melhorar a sua percepção sobre o negócio. Depois que terminar de pagar essa conta, você não tem como crescer mais, aí você vai ter que começar a vender novilha, você vai ter que, às vezes, ou não, nem criá-las, né? Às vezes está com sêmen de corte, etc. Tal, o que vai oxigenar o caixa, aí o dinheiro vai aparecer. Então, tem mais esse fator que é de extrema importância. Acelera o seu projeto, porque vai chegar um momento que esse projeto vai se pagar. Isso é importante, trabalhar com capital de terceiro. E a hora que você cessar o crescimento, você vai aproveitar aquilo que você construiu na sua vida. Esse é o ponto que eu acho que você mais tem que pensar. Eu vou para o exemplo. Você quer comentar mais aí? Tem mais um ponto só, né? Você não precisa, às vezes, de estar no auge da sua fazenda, assim, na tampa, para não aguentar mais nada, para você ter que começar a vender novilha, para aproveitar alguma coisa também, né? Claro. Então, dosar o crescimento é muito importante. Às vezes você cresce menos, mas aproveitando um pouco daquilo que você está fazendo, né? Só fazer esse adendo aí dentro do que você falou, Ronaldo. Show! Agora vamos lá, porque muita gente... Eu estou curioso. Nossa. Fica aí comigo, menino. Eu ia falar isso agora. Tô igual o programa do Joe Clever. Para! Chega no final, moço. Tem muita gente de idade escutando a gente, eles vão infartar se você não falar alguma coisa. Pessoal, eu trouxe para nossa conversa, né? Eu vou dar um exemplo aqui, depois os meninos enriquecem aí a nossa conversa. Eu trouxe para nós o exemplo do confinamento. O negócio está aquecidíssimo no mercado do leite. E eu trouxe aqui um exemplo de uma decisão de confinar ou não os animais. A gente criou um simulador onde o que é a tese? A tese é o seguinte: eu vou investir num confinamento. Para quê? Para ter um incremento na produção. Esse incremento na produção, convertido em reais, o que sobra desse incremento, eu preciso analisar duas coisas. Se eu fiz isso aqui, que é a conversa nossa, fazer isso com capital de terceiro, eu não tenho dinheiro para fazer, vou pegar um dinheiro emprestado e vou montar lá um galpão para botar as vacas de baixo. Eu preciso de analisar duas coisas. Esse incremento que eu tive num determinado período. Então aqui eu peguei o dinheiro para pagar a parcela mensal, no meu exemplo aqui. Peguei o dinheiro para pagar a parcela mensal. O incremento, o dinheiro que eu trouxe a mais, dividido pelo capital, me deu uma taxa de retorno. Essa taxa de retorno, se ela não for maior que a taxa de juros, o seu projeto está quebrado. Ele nasceu quebrado. Vou repetir para todo mundo entender. Deu um dinheiro em leite. Eu botei as vacas debaixo do confinamento, deu 5, deu 7, deu 10, deu 2, deu 5, da sua realidade. Coloquei as vacas debaixo da coberta, que elas deram um leite a mais. Não se iluda, esse leite que ela deu a mais, nem tudo é lucro, porque ela teve que comer mais para poder sair mais leite, né? Então, ela deu um dinheiro a mais ali. Esse dinheiro que ela deu a mais por mês, essa vaca alojada, ela deu a mais por mês, dividido pelo capital que você colocou no confinamento. Se eu estou pegando leite por vaca, eu pego o custo do alojamento da vaca. Dividi o leite que a vaca deu pelo custo de alojar ela. Isso deu uma taxa de retorno da operação. Essa taxa de retorno da operação, se ela for menor do que a taxa de juros, seu projeto está falido. Resumindo, tem que render mais depois do investimento, em porcentagem tem que render mais do que o juro que você está pagando. Tá pagando. E senão o projeto seu está quebrado. A não ser que você vai fazer isso por conforto, por decisão, por opinião, por sonho, porque você quer copiar o vizinho. Aí é uma decisão, entra no ego. Agora, não é uma conta. Mas aí você tem que fazer com capital próprio, porque fazer isso com capital de terceiro não pagando o juro, a conta não vai fechar, você quebra, né? Bom, então esse é um ponto importante. O segundo ponto a ser analisado é se esse incremento ele é suficiente para poder pagar a parcela, porque são coisas diferentes. Esse incremento que eu estou tendo mensal, ele vai acontecer ao longo da minha vida daqui para frente. Eu mudei de patamar, ele vai acontecer na minha vida daqui para frente. Esse galpão vai durar para mim lá 40 anos.
Então eu vou ter esse retorno ali durante muito tempo. Só que eu fui lá e parcelei. Isso vai durar 40 anos e eu parcelei em 2. Será que foi suficiente para pagar a parcela? E o que faltou para pagar a parcela, eu tenho dinheiro para tirar do meu bolso? Essa é a análise que nós precisamos fazer. Então eu trouxe aqui um simulador para confinamento. A tese pode ser replicada depois para qualquer coisa, né? Então vamos por exemplo. Um confinamento de 20 vacas. Essas vacas estão produzindo 17 litros de leite por dia hoje. Uma bagunça, num barro, que é a confusão e tal. As vacas boas toda a vida, mas pensa numas vacas ajeitadas. Mas as vacas estão na meleca lá. E já está começando a dar mamite, problema de casco, aquele sofrimento. Bom, esse produtor fala assim, ó, eu quero confinar essas vacas, vou fechar essas vacas. Conversa vai, conversa vem com os técnicos, a vaca quando está parida de novo e cuidou bem dela, separou ela num cantinho lá, tem vaca que deu 30 litros de leite por dia, e consultou o técnico dele estimou que essas vacas vão para 27. Com base, ele foi no vizinho que tira leite próximo, porque a vaca já está no confinamento, a genética é semelhante, 27 de 10 litros a mais puxar depois do investimento. 10 litros por vaca. Foi o que esse cara aqui está esperando no meu exemplo. Ele não conseguiu para a NAF, para poder fazer a operação. Pegou o dinheiro a capital privado, no meu exemplo. 1,8% a taxa. Por mês. Por mês. Parcelou essa operação em 36 meses. Para poder pagar a conta. Bom, o confinamento dessa vaca, ele fez o que a turma está chamando por aí do confinamento caipira. Uma água, freestyle, a vaca deita na cama de areia, tem as bainhas divididas por vaca. Ele conseguiu fazer isso aqui, essa operação com eucalipto tratado, e conseguiu terminar isso com R$ 6.500. É um caso real de uma construtora que a gente sabe que entrega nesse valor. 6.500 só? 6.500 faz com o eucalipto tratado, te entrega montado. 2,50 o preço, a média do litro de leite, que nós utilizamos aqui com a projeção nossa para 2024. Média. Vai entrando aí a 2. Média CPEA Minas deu isso, né? Então, médio de 2,50. Não está isso hoje, mas vai a mais do que isso e pode voltar depois. Então, nós estamos projetando aqui 2,50. Você pode projetar a sua realidade, né? Sua realidade é outra. Bom, e aí eu coloquei aqui um RMCA, que seria o percentual desse leite que vai sobrar para ele. Esse litro que ele produziu a mais, quanto vai sobrar para ele desse litro que ele produziu a mais? Então, veja só, analisa comigo. Você vai inseminar a vaca mais vezes porque você colocou ela no galpão? Não. Você vai passar pós-dip 2 vezes nela? Não. Entre outras coisas aí, você pode imaginar, os custos são por vaca. O custo que eu vou ter por litro de leite produzido a mais tende a ser a alimentação. Mesmo, né? Só falando com a turma, RMCA, receita menos o custo alimentar. Não é isso? Isso. Então, ou seja, eu tirei aqui o que eu tenho de percentual da minha receita que eu gasto por litro de leite. E aqui eu utilizei 45% para esse efeito desse cálculo, para esse exemplo aqui. Dentro desse simulador eu fiz uma tabelinha onde eu fiz a dieta para as vacas e aqui nos preços que a gente colocou dos insumos da dieta, da costelagem que ele fez e tal, deu 45% de margem. A gente deu um pouco mais de margem, a gente considerou 80% da margem que efetivamente deu aqui na operação. Eu coloquei 20% para erros, certo? Então, ou seja, isso no final virou... paga as despesas de comida, 55% pagando as despesas de comida, sobrou 45% depois. Então, ou seja, de todo litro, dos 10 litros de leite, eu considerei 4,5 livre. Entenderam? Dos 10 litros de leite de incremento, eu considerei 5,5 foi para pagar todos os custos da vaca. Isso, e 4,5 sobrou. E aí eu pedi 90 dias de carência nesse financiamento para poder dar o efeito nas vacas,
né, para começar a ter efeito na produção, ter parir mais vaca nova, etc., ajustar, descartar algumas vacas, para eu arrumar a casa funcionando, né? Botei ali 90 dias de carência. Isso aqui é só um exemplo, pessoal. O simulador permite a gente fazer o que quiser. Resultado, que é o ponto que o Lucas está curioso. Bom, nessa realidade aqui, o que aconteceu? A taxa de retorno do capital nessa realidade aqui foi 4,21%. Se a gente replicar isso que está aqui. E a taxa foi 1,8%. Resposta em relação a essa operação aqui: quem não fazer tem que apanhar.